Vamos agora para a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Digam amém. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor restaura a alma. O testemunho do Senhor é poderoso e dá sabedoria às pessoas simples. A voz do Senhor é poderosa e Deus quer falar conosco profundamente no dia de hoje. Queridos, hoje nós encerramos a nossa série. Nós tivemos uma jornada de pouco mais de 2 meses em que nós estressamos a ideia de que Deus quer usar cada um de nós para reconstruir algo que está quebrado. E nós estressamos a ideia de que não importa quem você é, e não importa o que você é, ou o que você já passou, Deus quer te usar para construir, estabelecer bases do seu reino, que transformarão vidas e deixarão um legado do testemunho do Senhor para as próximas gerações. E hoje nós iremos aprender que o nosso Deus é o Deus que edifica a sua igreja. Amém? O nosso Deus é o Deus que edifica a nossa igreja. A nossa igreja e todas as igrejas, tanto a Igreja Universal, não a Igreja Universal do Edir Macedo, mas a Igreja Universal como o corpo místico de crentes que são unidos pelo sangue de Jesus e que são de todas as tribos, todas as raças e todas as línguas e toda a nação. Mas também Deus edifica a sua igreja local e o corpo de crentes que se reúne ao longo da cidade, ao longo do estado, ao longo da nação e ao longo de todo o mundo. Então nós queremos aprender como Deus edifica a sua igreja. E nós queremos então entender como é que Deus quer usar a nossa igreja e o que nós devemos fazer para que sejamos uma igreja aprovada na construção do seu reino. Temos muitas coisas a reconstruir. O próximo ciclo da nossa comunidade, que começa agora em 2026, e é um ciclo de 5 anos, quinquenal, de 2026 até 2030, nós temos alguns desafios, alguns sonhos que Deus tem nos dado, e depois em recapitulação nós pensamos, meu Deus, tudo isso aqui é algo para construir. Deus está abrindo um horizonte diante de nós para que nós construamos. Deus não quer que sejamos passivos. Deus quer que nós participemos de forma ativa na edificação da sua igreja, de tal forma que as portas do inferno, à medida que a igreja avança, não prevaleçam contra ela, e não prevalecerão. Perceba, diz a palavra do Senhor, antes de eu ler o versículo bíblico, eu quero começar com a seguinte frase: a igreja não está construída sobre a fragilidade de Simão, Petros, e nem sobre opiniões populares irrelevantes, como por exemplo, Jesus é comunista, Jesus é socialista, o Jesus é LGBT, ou o Jesus da cultura. Essas são ideias populares, podem até ser populares, mas são ideias irrelevantes. Ou então, eu quero um Jesus que me aceite no meu pecado, ou eu quero um Jesus que me tolere no meu erro. Essas são ideias populares, mas são ideias irrelevantes. A igreja não é construída nessas ideias, mas sobre a rocha sólida que é Cristo, a Petra. Não é Petros, Pedro, mas a Petra, Cristo, a pedra. Porque Ele é o arquiteto soberano, e é Ele quem garantirá que a sua obra seja completada. Louvado seja o seu santo nome, sem mácula e nem ruga. Então vamos para o nosso texto de hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Mateus 16 diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 13 em diante. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que tu és Jeremias e os profetas, ou um dos profetas. E vocês, perguntou o Senhor Jesus,
quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então respondeu para Pedro: que grande privilégio você teve. Na ARA, Revista Almeida Atualizada, é: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, ou filho de Jonas, Simão Bar-Jonas. Foi o meu Pai no céu quem revelou isso para você. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu digo que tu não é mais Simão, tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, as portas da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então Jesus advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez neste momento. Pai Santo, vem sobre nós, que as palavras das nossas bocas e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és o nosso Redentor. Não te detenhas nessa noite. Avança o teu reino para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia, que texto maravilhoso. E ele nos mostra algumas realidades com as quais nós precisamos lidar. Queridos, todos nós estamos afetados pelo pecado. E o pecado, uma das suas características quando manifestadas em nós, é que nós temos a pretensão, nós temos a presunção, uma atitude egoísta, uma atitude rebelde, uma atitude orgulhosa de achar que carne e sangue podem fazer a obra de Deus. A força da carne, o braço fraco da carne, a força humana, a sabedoria humana, os títulos acadêmicos, tudo aquilo que é humano. Muitas vezes nós temos a tendência de achar que somente isso, ou que isso é suficiente para fazer a obra de Deus e estabelecer o seu reino. Isso é pecaminoso. Essa é uma das formas que o pecado se manifesta em nós. É uma cegueira carnal, dramática, nós pensarmos que carne e sangue podem estabelecer o reino de Deus. E se nós formos enganados por essa mentira de que podemos fazer a obra de Deus na força da carne, quantos de vocês já bateram a cara, já deram um murro em ponta de faca, tentando mudar o fulano, tentando mudar o ciclano, mas vocês não conseguiram mudá-los, porque vocês estavam na força da carne, e vocês bateram a cara e nada adiantou? Quantos já passaram por isso? Levantem a mão. Não adianta você falar, não adianta você querer produzir um fruto que somente o Espírito, de forma sobrenatural, pode fazer. E isso não somente no nível pessoal, tipo assim: eu sou um crente e eu quero fazer a diferença na vida de pessoas, mas eu quero mudar essas pessoas do meu jeito. Isso não vai funcionar. Mas sabe o que não vai funcionar também? Quando a igreja, a comunidade dos crentes, quer fazer a obra de Deus na força da carne, também não funciona. Deus é quem edifica a sua igreja. Deus é quem move o Espírito Santo por meio de um corpo de crentes para que a igreja seja edificada. Mas é nesse ponto que a providência divina não permite que nós nos enganemos. E esta passagem é uma das formas que Deus nos corrige. Perceba, a igreja é triunfante, não porque os seus líderes são eloquentes. A igreja é triunfante, não porque os seus membros são capacitados, educados, formal ou academicamente. A igreja é triunfante porque a fundação dela, que é Cristo, é inabalável. E não é carne nem sangue que é o fundamento da igreja. Não são estratégias, não são estratagemas, não são subterfúgios, não são conferências ou convenções. Portanto, nós iremos ver duas lições que nós podemos aprender nesse texto. A primeira é a crise da identidade e a fragilidade humana. Nós temos uma crise de identidade porque nós achamos que carne e sangue podem fazer alguma coisa. Essa é uma crise de identidade. Por que identidade, pastor? Porque eu estou achando de mim algo que eu não deveria achar. Eu estou tendo uma visão de mim mesmo que eu não deveria achar. Crise de identidade. Segundo,
Nós iremos ver como é que Jesus resolve o nosso problema, mostrando-nos que Ele é o arquiteto da igreja e Ele é o fundamento sobre o qual a igreja será estabelecida. Então aperte os cintos, que nós iremos agora dar um desfecho glorioso para a nossa série, mostrando que Cristo, ao vencer a morte, que é o maior dos inimigos, também estabelece a sua igreja para a sua glória e para o nosso benefício. Quantos creem, digam amém. Então vamos para o primeiro ponto, o problema da nossa identidade, o contraste entre a sabedoria humana e a revelação divina. A premissa desse ponto é que a igreja não é feita na força da carne. A obra de Deus não é feita na força da carne. Pare de querer fazer a obra de Deus na força da carne. O drama central desta passagem, e é um drama de fato, não é a perseguição externa. Nos períodos em que a igreja mais foi perseguida ao longo da história da igreja, coincidentemente também foi o momento em que a igreja mais cresceu. A igreja de Jesus Cristo nunca teve problema com perseguição. Neste exato momento, do outro lado do fuso horário, nos países perseguidos e os países mais fechados do mundo, é onde a igreja mais cresce. Nós nunca tivemos problema com perseguição externa, mas sempre nós temos problema com a natureza da igreja. Nós sempre temos problema com o que é para a igreja fazer. Nós sempre temos problema com que tipo de métodos e estratégias a igreja vai trabalhar. Sempre temos problema com isso. E tem briga na igreja, e dissensão e divisão. Sempre. Então qual é a atenção que nós achamos nesse texto? Mateus explica que Jesus está dando um exame, uma prova. Jesus testava os seus discípulos. E Deus nos testa hoje também com provas e provações. Mas Jesus vai aplicar um exame supremo nos seus discípulos. Lembre-se que Jesus está andando com seus discípulos por cerca de 3 anos neste momento. Já ensinou quase tudo o que ele sabia, estava ao ponto de terminar a sua obra e voltar ao céu para estar à direita do seu Pai. E então, no final desses 3 anos, Jesus, depois de fazer um curso de 3 anos, vai aplicar o TCC. Meu Deus. O TCC então é uma pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, e ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Esse é o TCC. Essa era a pergunta de $1 milhão. Jesus quer saber se os seus discípulos, depois de andarem 3 anos com ele e depois de receberem um treinamento intenso, Jesus quer saber se os seus discípulos aprenderam alguma coisa. Quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: ora, Jesus, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros ainda dizem que tu és Jeremias ou outro dos profetas. Jesus então, e eu pergunto para vocês nessa noite, qual é o problema dessas respostas? Ora, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Onde é que eles ouviram isso? Foi na rua ou foi do lado de Jesus? Foi na rua, né? Eles ouviram essas respostas na rua, na cultura, na sociedade. Eles estavam pegando de uma fonte errada. Eles estavam pegando os seus insights, eles estavam pegando a sua sabedoria de uma fonte errada. Ora, alguém disse que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Quem são outros? De onde vêm essas respostas? Por que você quer fazer a obra de Deus pegando respostas de fora? Por que você coloca num pedestal de primazia ciências e outras coisas que não devem ter esse lugar? E aqui eu não estou falando como anti-ciência, tá? Que fique claro. Outro dia eu levei hate na internet. Vocês sabiam que o pastor de vocês leva hate na internet? Eu espero que vocês me amem, né? Esse pastor é anti-ciência. Eu vi um fundamentalista agora. Eu pergunto para você, qual é o problema dessas respostas? O problema, meus irmãos, é que opiniões populares, opiniões da sociedade, opiniões da cultura sobre Jesus são insuficientes para a salvação, pois elas apresentam a sabedoria humana falha. E o evangelho de Jesus é loucura para essas pessoas. Elas nunca vão entender. Jamais. Sabedoria de Deus para a tua vida. Você pode ter a mais alta estima por Jesus,
Você pode considerar Jesus como um grande profeta, como os islâmicos o consideram. Você pode considerar Jesus como um grande sábio, como os budistas o consideram. Você pode ter as suas próprias versões de Jesus, como os mormons. Agora eu estou com um novo super foco. Estou estudando sobre os mormons. Lorena fica desesperada, que agora eu só falo de mormon. Eu estou estudando sobre... Eu sou um grande estudioso das religiões. E o problema do mormonismo é que eles muitas vezes até parecem que são mais crentes do que nós, sabia? As famílias deles são bem arrumadinhas, a propaganda que eles fazem é primorosa, mas o Jesus dele é um Jesus falso. Em outras palavras, você pode ter Jesus na mais alta estima, considerar Jesus um grande profeta, você pode ter Jesus em grande conta como um grande mestre ético, mas ainda assim você vai estar perdido, porque um Jesus errado é um proponente de um evangelho falso, ou um outro evangelho, e um outro evangelho não salva. O intelecto carnal, a pesquisa ou a popularidade não podem levar ninguém à verdade. Então a questão decisiva é, o versículo 15 nos diz: vocês, quem vocês dizem que eu sou? E a pergunta é uma pergunta que exige uma convicção pessoal, porque Jesus está perguntando diretamente para os seus discípulos. Então Pedro tem uma das maiores tacadas de toda a Bíblia, e ele diz em Mateus 16:16: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nesse exato momento você precisa tomar cuidado, porque todos nós temos a tendência de nos orgulharmos quando temos uma grande vitória. Todos nós temos a tendência, lembra do início, de achar que foi carne e sangue, que foi a força da carne, que foi o nosso intelecto, que foi o nosso estudo que fez isso. Cuidado com o orgulho, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que o nosso coração é orgulhoso. Então ele vai lá e corta as asinhas de Pedro. Vocês lembram que Pedro é um cara impulsivo, Pedro é um cara explosivo, Pedro é um cara que fala sem pensar e assim estremece os seus relacionamentos. Então Jesus, sabendo da natureza de Pedro, vai lá e corta as asinhas dele, porque Jesus sabe que o coração de Pedro, assim como qualquer um dos nossos corações, pode ser um coração inclinado para o orgulho. E Pedro então dá uma sacada de mestre: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: alto lá. E ele corta as asinhas de Pedro no versículo 17, dizendo: que privilégio você teve, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de João, foi o meu Pai no céu que te revelou isso. Ou seja, cortou as asinhas de Pedro, né? Pedro ia dizer assim: olha, eu tive uma revelação agora. Tem muito irmão que quer ser mais espiritual do que a gente, porque vive de revelação. É ou não é verdade? Uma vez eu cheguei para um irmão desse e falei assim: Jesus te ama e eu estou tentando. Jesus te ama e eu estou tentando. Aí ele falou assim: que é isso, irmão? Que é isso? Jesus está trabalhando no meu coração. Que privilégio tu tiveste, Simão, filho de Jonas, filho de João, porque foi o meu Pai no céu que te revelou isso. Porque nenhum ser humano saberia isso por si só. Em outras palavras, carne e sangue, ideologias, ciências, esforços humanos não podem chegar à revelação de salvação do Filho de Deus. Jesus está refutando algo aqui, preste atenção. O que Jesus está refutando? Jesus está refutando a ideia de que a sabedoria humana pode chegar ao conhecimento dele. Mas Jesus é taxativo: carne e sangue não te revelou isso. E a nossa maior crise é a cegueira carnal, que nos impede de conhecer a verdade. Em outras palavras, por nós mesmos somos cegos para a verdade. E isso não somente, meus irmãos, para os incrédulos. Preste atenção, eu estou falando com você que é crente. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é crente? Então eu estou falando com você. Muitas vezes nós ficamos cegos para a verdade de Cristo dentro do Evangelho. Sendo crentes, muitas vezes o nosso coração é endurecido para o pecado de tal ponto que nós muitas vezes somos confundidos com o incrédulo. Muitas vezes o nosso coração é tão endurecido, por quê?
Porque nós achamos que depois de crentes, muitos de nós, não estou falando que é você, mas muitos crentes acham que depois de crentes vão conseguir viver a vida cristã na sua própria força. E isso é um engano. Muitos cristãos estão caindo, muitos cristãos estão debaixo de disciplina, muitos cristãos estão perdendo tudo, perdendo família, se envolvendo em escândalos, porque esqueceram que a vida cristã não é na base da carne e do sangue. O maior problema nosso é que, por nós mesmos, nós somos cegos para a verdade de Cristo, muitas vezes dentro da fé. Não tente viver nem a sua vida cristã na sua própria força. Agora preste atenção na virada. A fé que salva exige que nós saibamos quem é Jesus e que Ele é o Cristo, e também exige que nós confessemos isso. E quando Pedro confessa, lembre-se da história. Pedro diz assim: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, porque carne e sangue não pode ter essa revelação. Ou seja, Pedro, você não poderia ter essa revelação sozinho. Deus te visitou, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para que nós tenhamos o conhecimento de Deus, ou se você está orando por um parente seu, amigo seu para ser salvo, saiba que Deus precisa visitá-lo. E quando Deus visita Pedro, ele para de ser Simão, o instável, e se torna Pedro, o pedaço de rocha. É assim que Deus faz conosco. Deus tem prazer em mudar o nosso caráter, de pessoas explosivas e imaturas para pessoas estáveis nas suas promessas. Deus tem prazer em fazer isso. Em outras palavras, quando nós nos convertemos, quando Deus nos converte, quando Deus nos transforma, nós saímos de pessoas imaturas, nós saímos de pessoas fofoqueiras, iracundas, lascivas, prostitutas, para pessoas que são pedras vivas, edificadas juntas na comunidade da igreja. Na prática, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Amanhã eu vou pegar um ônibus, amanhã eu vou para o meu trabalho, amanhã eu vou para a minha rotina. O que isso tem a ver comigo? Olha, meus irmãos, tem tudo a ver com você, porque todos esses desafios que você vai enfrentar durante essa semana precisam ser enfrentados debaixo da autoridade desta revelação. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O conhecimento de Cristo, então, meus irmãos, não é resultado de pesquisa. Não é um resultado de pesquisa. Então vença o seu orgulho intelectual. Pare de achar que só porque você sabe ler planilhas ou porque você tem um treinamento formal, você vai conseguir resolver os seus problemas por si só. Porque se você tentar cavar a verdade com a sua carne e o seu sangue, na força da sua carne, você vai falhar. Em segundo lugar, outra aplicação deste trecho, a confissão para todos verem, no fórum público, para todas as pessoas verem. Você precisa confessar. E a fé, se você tem uma fé que não te deixa público a respeito dela, se você tem uma fé que não te leva a uma confissão desavergonhada de que Jesus é o Cristo, então você não vai conseguir ter uma vida suficientemente plena em Deus. Viver uma vida vitoriosa é entender que você agora é um pedaço da rocha, uma nova criatura que vai ser colocada lá na parede da edificação, que é a igreja de Deus, e quem está edificando isso é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Além disso, você precisa entender que você não está num clube social. A igreja, meus irmãos, não é um clube social em que você paga a sua mensalidade, que é a sua contribuição de dízimos e ofertas, e você vai poder se comportar aqui como um cliente. Não. A igreja é uma instituição sobrenatural composta por pedaços de rocha que Jesus transformou de várias situações difíceis. Temos aqui nessa igreja, talvez, ex-homossexuais, ex-lésbicas, temos aqui ex-estelionatários, ex-assassinos, ex-tudo, mas nós temos um ponto denominador comum, que é o dia em que Jesus nos visitou. Aleluia. E Ele fez uma linha na terra, uma linha na areia, e nos colocou para o lado de cá, para o time dele.
E agora nós não somos mais os ex, mas nós somos um pedaço de rocha. Confessar Jesus com as suas palavras, confessar Jesus com as suas ações, prova que você foi convertido e que você foi transformado do instável Simão para um participante da natureza divina. Louvado seja o seu santo nome. Então, meus irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, nos libertarmos da nossa crise de identidade e lembrar que nós não somos nada. Cristo, Filho do Deus vivo, é tudo. Em segundo lugar, como é que nós nos libertamos disso? Através de Cristo. Cristo é o arquiteto da sua igreja. Cristo é aquele que triunfou sobre a morte. A premissa dessa sessão, a ideia dessa sessão é que Cristo é a fundação e Ele é quem edificará a sua igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18 e 19, leia junto comigo agora, em nome de Jesus. Agora eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte, as portas do Hades, as portas do inferno, não a conquistarão. Eu lhes darei a chave do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Queridos, a igreja não está edificada sobre Petros, sobre Pedro. Essa é a ideia equivocada dos nossos amigos católicos. Os nossos amigos católicos, eles edificam toda a sua teologia e a tradição da sua igreja sobre uma premissa errada. Você não pode ter um movimento verdadeiro se o fundamento do seu movimento é falso. Quantos entendem isso? Então esse é o problema que nós temos com a igreja de Roma. Porque a igreja de Roma, ela está edificada sobre um pedaço da rocha e não sobre a rocha. Então, por isso que a igreja de Roma é instável. E todas as outras religiões que não estão na rocha que é Cristo, são religiões instáveis. É por isso que vem um novo Papa e muda o que o outro Papa antes dele falou. Porque não existe estabilidade, não existe um fundamento. Então a resolução para esse problema é que Cristo é o único arquiteto. Ele é o único construtor, Ele é o único fundamento, Ele é a pedra. Ele não é Pedro, Ele é a pedra. Aleluia. Jesus disse, vocês não construirão a minha igreja. Ele disse, eu construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Essa promessa, meus irmãos, nos garante que a construção de Jesus será completa e gloriosa. Não importa quão sitiada, quão aparentemente fraca a igreja pareça. Eu estou do lado vencedor. Aleluia. Nós estamos do lado vencedor. Quantos anos tem o evangelicalismo aqui no Brasil? Deixa eu te dar um dado aqui rapidamente. Em 1954, houve o primeiro censo dos evangélicos, dos protestantes aqui no Brasil, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 70 anos, meu pai nasceu em 52, então hoje ele teria aí 73 anos. E foi basicamente este tempo do novo censo dos evangélicos em 2020. E nós crescemos 34% no Brasil. 34% no Brasil. E eu falei com um pastor americano sobre isso. E ele falou, Rick, eu não sei se vocês têm a dimensão do que é isso, mas na época da reforma protestante lá na Europa, esse foi o número de cristãos evangélicos que cresceram na época da reforma. Em outras palavras, o mesmo número de crentes que tem aumentado nos últimos 70 anos é o mesmo número de crentes que aumentou na época da reforma, lá onde ela aconteceu, em 200 anos. Nós estamos vivendo então um período de visitação em que de fato Deus aqui no Brasil está edificando a sua igreja. Então nós não podemos cair na tentação de achar que estamos perdendo. Meus irmãos, nós nunca estivemos tão vitoriosos. Agora deixa eu te dizer uma coisa, um movimento evangélico que cresce tanto em 70 anos, vocês acham que não vai ser um pouco bagunçado? Todo crescimento é bagunçado. Toda igreja que cresce muito rápido tem problemas graves a serem tratados. É normal.
Toda a igreja que tem muitos dons e talentos tem problemas, isso é normal. Está aí 1 Coríntios, 2 Coríntios para nos provar isso. A igreja de 1 Coríntios era uma igreja profundamente capacitada em dons e talentos e ao mesmo tempo profundamente problemática. Todo crescimento traz dores, mas nós nunca podemos cair na tentação de achar que estamos no lado perdedor. Quantos anos tem o evangelicalismo no Brasil? 70 anos? 60 anos? Meus irmãos, a igreja de Jesus tem 2000 anos. Por causa disso, muitos missiologistas entendem que a nova cristandade, que uma vez já foi lá no Oriente Médio, que depois já foi na Europa, que agora é nos Estados Unidos, muitos missiologistas e historiadores da igreja dizem que a próxima cristandade tomará seu lugar aqui no Brasil e na América do Sul, no Sul global, que eles chamam. A próxima cristandade acontecerá aqui no Sul global. E deixa eu te dizer uma coisa, eu quero participar disso. Eu quero ver isso acontecer. Eu quero que os teus filhos participem disso. Eu quero que a tua descendência participe disso, em nome de Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, nós estamos tão embrionários ainda. Nós estamos começando ainda a colocar os fundamentos dessas pequenas rochas. E quem vai colher isso é o nosso tetraneto, bisneto. Mas nós precisamos começar construindo alguma coisa. As portas do Hades, e o que dizer do nosso maior inimigo, o inimigo da morte? O drama cósmico é resolvido na certeza de que as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Hades é a palavra grega para morte, a morte espiritual. A igreja está na ofensiva contra este inimigo. Adrian Rogers vai dizer o seguinte: o grande bagre, ele usa essa expressão, eu achei muito interessante. O grande bagre, vocês já viram um bagre? Um bagre é um peixe gigante. Ele pode ficar um peixe gigante. E aí ele usa essa ilustração. O grande bagre, a morte, cometeu o erro fatal. Ele engoliu Jesus. Mas o Senhor comeu um buraco ao seu redor. Lembra que Jesus, ao ressuscitar, foi comer um peixe? Pois é simbólico. O bagre que engoliu Jesus foi lá, comeu o buraco do lado dele, e ao ressuscitar, Jesus se torna a morte da morte. Jesus enterrou a morte. A morte tentou prevalecer sobre Jesus, mas diz o profeta, a morte não pode contê-lo. Louvado seja o seu santo nome. A morte não pode contê-lo. Em outras palavras, Jesus Cristo, Ele é a garantia da nossa vida, mesmo que enfrentemos a morte. E a morte, por mais mortífera que possa ser, a única coisa que pode fazer conosco é nos entregar para os braços do nosso Senhor. O câncer, a perseguição, as destruições das doenças, a fome e a peste podem destruir o teu corpo, mas não podem triscar na tua alma. Esse é o nível da nossa vitória, meus irmãos. Aleluia. Em outras palavras, se Jesus é o único fundamento, é a pedra, é o fundamento, a pedra. E aqui só um parêntese, vocês lembram de Daniel capítulo 4? Lembram? O que rolou em Daniel capítulo 4? Você olha para o céu e você vê uma pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas. Essa pedra se joga no chão e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Todos os reinos do mundo se quebram diante dela, até que ela seja tudo em todos. Esse é o tamanho da nossa vitória, meus irmãos. Esse é o tamanho da nossa vitória. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de alianças. E Ele é um Deus zeloso pelo seu próprio caráter, pela sua própria glória e pela sua própria palavra. Não desista. Não importa o que você esteja passando hoje, não importa a dificuldade pela qual você esteja passando, não importa o cenário obscuro e difícil que você esteja enfrentando, a natureza da nossa vitória surpreende e vai além de todas essas coisas. Cristo é o único fundamento, e pelo fato dele ser o nosso único fundamento, e pelo fato de toda a autoridade no céu e na terra estar nas suas mãos, nós recebemos uma missão. Qual missão? O texto que nós lemos fala sobre as chaves do reino. Amém? O que são as chaves do reino? As chaves do reino são as verdades do Evangelho. Sabe como é que você muda uma nação? Sabe como é que você muda uma sociedade?
Sabe como é que você deixa um legado de esperança e prosperidade para os teus filhos e os filhos deles? Não é através de escolhas políticas, sociais e econômicas, não é. Você muda a realidade vindoura através das chaves do reino, através da verdade do evangelho proclamada de forma intrépida e ousada. E isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A nossa missão então, meus irmãos, não é política. A nossa missão, eu não estou dizendo que os cristãos não devem se envolver na política, mas essa não é a nossa missão prioritária. Quem me conhece sabe as minhas opiniões sobre todos esses temas, mas eu não me perco no meu personagem. O problema de muitos pastores é que estão se perdendo no personagem, estão fazendo muita historinha para a rede social. Eu não deixo me perder. Eu sei qual é a nossa missão. A nossa missão primordial não é simplesmente nós nos engajarmos no ativismo social e na ajuda socioeconômica das pessoas. A nossa missão principal, meus irmãos, é as chaves do reino. Chaves do reino. É assim que nós libertamos as pessoas. É assim que nós abrimos o cadeado das correntes do mal, abrindo com as chaves do reino, abrindo com a pregação do evangelho, abrindo com a verdade das escrituras. E a nossa missão então é discipular pessoas. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diz o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E isso significa que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizar as nações. Inclusive, existe uma discussão tão boba, na minha opinião, sobre a sintaxe desse texto no grego. Esse é um problema, isso é um não problema. A gente nem deveria discutir sobre isso. O texto deixa claro que nós vamos batizar as nações. Se você vai para o Salmo 2, é tão claro ali que Jesus diz para o Pai, o Pai diz para o Filho, Deus Pai diz para o Deus Filho: pede-me e eu te darei as nações como herança. E quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, essa profecia se cumpriu, e Jesus é o rei agora de todas as nações. Quando a Bíblia diz que Satanás está preso, meus irmãos, não é que Satanás ficou com uma focinheira na boca que ele não pode mais causar mal. Não é sobre isso que se trata. A interpretação que temos aqui na nossa comunidade é que Satanás está preso para enganar as nações. Inclusive o texto é claro. Sabe o que isso significa? É impossível a China, por exemplo, com toda a perseguição que tem, impedir o avanço do evangelho. Satanás está preso para enganar a China, e um dia aquele regime totalitário será vencido pela pregação do evangelho. Aleluia, aleluia. É impossível a Coreia do Norte ser enganada por Satanás. Inclusive é uma das igrejas que mais cresce. Você não pode vencer isso aqui. A natureza da nossa vitória é muito grande. Foi Jesus que conquistou para nós, louvado seja o seu santo nome, e a vitória é inevitável. Estou firme nas promessas do Senhor. Não importa o que diz o noticiário, não importa o que diz o diagnóstico, não importa o que dizem as vozes contrárias, as oposições e as inimizades. Estou firme nas promessas do Senhor, das palavras da sua boca eu vou viver. Aleluia. Na prática, a ousadia contra a morte e o declínio. Meus irmãos, quando você olhar a morte, quando você olhar a oposição, quando você olhar a adversidade, você não se enclausura contra ela. Pelo contrário, a natureza da nossa vitória é que as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Todo mundo já sabe essa interpretação. As portas são um instrumento de defesa e não de ataque. Então Satanás está lá com o seu reino e nós vamos para cima dele. Essa que é a ideia. Pastor, mas nós vamos pegar em armas? Não, não é essa a natureza da nossa revolução. Nós iremos conquistar os nossos inimigos por meios pacíficos. Aleluia. Nós iremos conquistar os nossos inimigos por meios pacíficos. Jesus é o único rei que prefere salvar os seus inimigos do que destruí-los. Essa é a natureza do nosso Jesus. Essa é a natureza do nosso Deus. Jesus, ele olha para você e você era filho do diabo, filho do reino das trevas, inimigo de Deus, filho da ira. Ele olha para você e diz: um inimigo, vou salvar. É assim que Jesus faz. Aleluia. Então ele nos dá a chave do reino. Já estou na prática. Então, tenha ousadia contra as adversidades, tenha ousadia contra a morte. Quando a crise financeira chegar,
na empresa, na casa, quando a doença chegar, na família, em você mesmo, quando o mundo disser que está afundando, lembre-se que a vida vitoriosa é vivida na certeza de que Cristo é o fundamento, e por isso a igreja será triunfante. Aleluia, aleluia. 2, recuse o pânico, recuse o desespero. As forças do Hades não podem prevalecer contra a igreja. A morte social, a morte financeira, a morte da reputação não tem o poder final. 2, use as chaves do reino e não se distraia. Lembre-se que a sua missão principal não é política, social e nem econômica e nem cultural. Eu sou a favor de nós fazermos tudo isso, desde que em segundo lugar, a nossa missão principal é pregar o evangelho, discipular as nações, batizar as nações e preparar o reino para a sua volta, para a sua volta. Lembre-se, se você vai para o trabalho amanhã segunda-feira vocês vão para o trabalho, vocês estão aqui numa preparação para a semana, amém? Vocês vão para a semana, você vai ver um colega de trabalho acorrentado no vício da pornografia, na escravidão do adultério, na escravidão da usura e da avareza. Você vai ver uma amiga de trabalho que está depressiva e suicida, com ideações suicidas. A atitude que você deve ter é manusear as chaves do reino para soltar aquela alma. É isso que você tem que fazer. Não tente fazer na força da carne algo que somente o Espírito Santo pode fazer. Aquilo que você solta na terra por meio do evangelho já foi solto no céu. Por quê? Porque aquele que está no céu já ganhou essa vitória para nós. E é no evangelismo e discipulado ousado que nós cumprimos essa vontade celestial. Um rápido testemunho. Eu falei para vocês que eu tinha entrado como trabalho voluntário no escritório de advocacia. Eu estava com muita vontade de falar novamente, interagir todos os dias com pessoas descrentes. Eu descobri que eu não sou uma pessoa de bolha. Eu não gosto da bolha, eu não gosto de ficar só na bolha dos crentes. Amo a minha bolha dos crentes, mas eu não gosto de ficar só nesta bolha. Deus nos enviou para ser sal em um mundo insosso. E aí eu conversando com outra advogada, ela é minha colega de trabalho lá, e a gente tem uma tarefa para fazer juntos. E aí ela foi me contar que ela é de todas as religiões. Ela é budista, ela é católica, ela é muçulmana. Aí eu pensei comigo mesmo: meu Deus, obrigado. Obrigado por esta oportunidade. Até falei para a Lorena: olha, meu Deus. Aí ela falou assim: qual é a tua religião? Aí aqui dentro eu pensei: chegou o meu momento. Chegou o meu momento. Aí eu fui, mas assim, eu ainda estou entrando e ganhando a confiança. Mas o que eu quero mesmo é usar as chaves do reino para libertar aquelas almas. Jesus, queridos irmãos, desceu do céu. Aleluia. Ele desceu do céu para que o Pai Celestial pudesse revelar a nós a verdade. Quem vê a mim vê o Pai, dizia o Senhor Jesus. E ele diz que Jesus desceu do céu para nos revelar a verdade. Ele diz: eu e o Pai somos um. Quem olha para mim vê o Pai. Quem olha para mim vê o Pai. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou no local de adoração que é entre nós, não cheio de justiça e vingança, mas cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus. Jesus veio para que nós pudéssemos ver o que é a verdade, para que nós pudéssemos ver o que é esse fundamento, superando a cegueira de carne e sangue. E aqui tem dois sentidos do carne e sangue. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, carne e sangue eram usados como um sistema sacrificial caduco, cansado, que logo seria superado. Além disso, outro sentido de carne e sangue que Jesus superou era porque escribas e fariseus, eles faziam a obra de Deus na força da carne. E isso custava o sangue de muitas pessoas pobres, de muitas viúvas. Jesus veio para acabar com tudo isso, para dizer que carne e sangue de animais e carne e sangue do fermento dos fariseus não pode levar ninguém ao conhecimento de Deus. E quando ele fez isso, sabe o que ele fez? Ele se tornou o Cordeiro de Deus,
que não cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo, aleluia. E quando ele faz isso, ele nos mostra como o único fundamento, a pedra, que não é igual Pedro, não é como Simão, não é como os apóstolos que fugiram. O nosso capitão, o nosso general Jesus, ele viu a morte nos olhos e a enfrentou. E não somente a enfrentou, como a venceu. Louvado seja o seu santo nome. Jesus foi engolido pelo bagre da morte, mas rompeu ao ressuscitar, tornando-se ele mesmo, Jesus Cristo, a morte da morte. E nós só podemos então fazer uma confissão salvadora, desavergonhada, e cumprir a nossa missão que Ele nos deu, com ousadia, sabendo que Ele garantiu a consumação e a vitória final. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e ômega, aquele que começou a boa obra, há de completá-la, há de contemplá-la. E lembra do que ele disse para Pedro? Pedro, bonzão. Depois desse episódio aqui, Pedro negou ele. E o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás te requisitou para te peneirar como trigo, mas eu intercedi por ti. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu intercedi por ti, para que você não fosse consumido e destruído. E aí Jesus fala uma das coisas mais, você consegue imaginar, você consegue acreditar no que Jesus disse para Pedro. Ele diz assim: Pedro, e quando tu for restaurado, Jesus não fala se tu fores restaurado, não, Jesus fala quando tu for restaurado, porque eu vou te restaurar. Fortalece os teus irmãos, louvado seja o seu santo nome. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, confesse sem vergonha, abrace essa vitória, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Pastor, que deveres? Primeiro, rejeitem o orgulho intelectual. Não estou dizendo para ninguém ser burro, não estou dizendo para ninguém ser anti-intelectual, mas não se orgulhe naquilo que você sabe. Use o que você sabe para conhecer mais de Deus, amar mais a Deus e servir o seu próximo. 2, construam as suas vidas sobre Cristo e não sobre ciências humanas ou outros conhecimentos. Somente Cristo é o fundamento inabalável. Quando vierem crises financeiras, crises emocionais, crises familiares, lembre-se, a igreja de Cristo, e você faz parte dela, nunca será derrotada. Se Cristo é a sua rocha, nem a morte tem a palavra final. E por último, empunhem as chaves do reino com ousadia. Lembre-se que onde você estiver, vão haver homens e mulheres presos que precisam ser libertos com as chaves que Deus te deu para reconciliar o mundo com Ele. Levante sua mão, deixa eu te abençoar nesta noite. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar. Aleluia, Ele é poderoso para isso. Ele vai te guardar de tropeçar, e Ele pode. Aquele que é poderoso para apresentar você sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.